Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52, este conjunto de entrevistas que estamos a realizar a propósito dos 10 anos do Observador e dos 5 anos da Rádio Observador, já passou este tempo todo. Nós hoje vamos conversar aqui com Vera Pinto Pereira. Vera Pinto Pereira é economista, é administradora do Grupo EDP e é inevitável, estamos a falar da EDP, temos que falar de transição energética. De alguma forma, a transição energética é um tema de que se tem falado muito, às vezes por causa daqueles grupos de ativistas. Nesses grupos de ativistas há um ponto que é zero emissões até 2030. Quem está minimamente por dentro dos problemas da transição energética tem noção de que isso não é realista ou há alguma possibilidade de ser realista. Olá, e é muito prazer, com grande prazer que estou aqui e parabéns ao Observador e à Rádio Observador, que parece que foi ontem, mas já completa de facto 5 anos. Este zero emissões não é realista. Aquilo que pretendemos atingir, no fundo, é a neutralidade carbónica, não é? Que resulta de dois esforços. Por um lado, da redução da emissão de gases nocivos e, portanto, o objetivo, aliás, traçado pela União Europeia, é de que consigamos reduzir em 55% até 2030 até 2030 a emissão de gases nocivos e, por outro lado, também aquilo que é a absorção do CO2 e, portanto, novas tecnologias, estamos a falar de algumas novas tecnologias para fazer, no fundo, a compensação do carbono. Essa evolução parece não estar a acontecer ao ritmo que se esperaria. Essa evolução não está a acontecer ao ritmo que se esperaria. Portanto, se é atingível, estamos ainda todos por confirmar. A verdade é que esta meta da redução de 55% obrigava a que todos os anos, a partir de agora, nós estivéssemos a reduzir as emissões de gases nocivos em cerca de 7% ao ano. A verdade é que, mesmo no tempo do Covid, onde toda a indústria abrandou significativamente, bem como a circulação, etc., nós ficámos aquém desta meta. Portanto, neste momento, estamos a dar passos no sentido certo. No ano de 2023, nas economias industrializadas mais avançadas, conseguimos de facto reduzir a nossa pegada carbónica para níveis comparáveis aos de há 50 anos atrás. Portanto, este é um feito importante, porém estamos ainda aquém daquele marco necessário para atingirmos de facto... E quando falamos disso, às vezes a questão, muitas vezes que se discute, é uma questão também de políticas públicas, é saber se o discurso é demasiado ambicioso, depois pode haver um lado de frustração, não conseguimos. Se o discurso é pouco ambicioso, pode haver aquele lado de relaxamento, havemos de chegar. Este equilíbrio é muitas vezes difícil, sobretudo se nós temos que aplicar políticas que podem ser menos populares, digamos assim. Por exemplo, há uma transição que pareceu começar muito rápido, ou melhor, não arrancou muito rapidamente, mas depois parecia que estava a tomar velocidade, que era a transição para os veículos elétricos, portanto, um tema de quem produz eletricidade, seguramente, mas essa transição parece estar a abrandar e países que colocaram metas bastante ambiciosas, como por exemplo o Reino Unido, que devia ter este ano já 22% de vendas de veículos elétricos, estão de repente sem saber se isso é atingível. E a própria União Europeia abrandou as suas metas. Portanto, vai ir mais devagar. Como é que explica isso? Estamos ainda de facto, digamos, isto exige alguma inovação que se calhar não estamos a conseguir ao ritmo necessário, é isso? Felizmente, em termos de mercado português, eu acho que nessa matéria em particular até estamos bastante bem. Caminhamos para próximo de 1/3 dos novos veículos vendidos serem veículos elétricos. E, portanto, acho que temos, nessa matéria específica, seguido uma política bastante equilibrada e positiva entre o incentivo à aquisição do veículo elétrico e o apoio ao desenvolvimento da rede de carregamento, porque ela tem que andar a par e passo. Relativamente ao desenvolvimento... Ainda é muito eficiente. Ainda é muito eficiente. Mesmo assim, estamos bem comparativamente com muitas das nossas congêneres europeias. Mas é um caminho
claramente ainda incipiente. Portanto, é um caminho que ainda há a fazer. Acredito que é fundamental mantermos os apoios, sobretudo no que diz respeito ao carregamento elétrico, para garantirmos a ubiquidade dessa rede de carregamento e para viabilizarmos localizações que, de um ponto de vista de rentabilidade, numa lógica de esforço apenas corporativo, possa não fazer sentido e não ser suficientemente rentável para justificar esse investimento. E se queremos ter uma adoção massiva dos veículos elétricos, tem que ser nesta lógica de uma grande ubiquidade da rede. Indo ao tema da inovação tecnológica, nós de facto hoje em dia temos cerca de 75% das tecnologias necessárias para atingirmos as metas de 2050 já existem. Qual é o desafio? Faltam 25% das tecnologias e nas 75% que já existem, nem todas estão em condições de serem escaladas e comercializadas. Portanto, há um esforço enorme. Quer dizer, quando diz as tecnologias que necessitamos, está a falar de quê? As grandes tecnologias, portanto, o próprio hidrogênio. Quer dizer, a tecnologia existe, não está ainda, os vários tipos de baterias que existem. E nós, por exemplo... Vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que é preocupante, não é? Portanto, nós temos uma vida muito dependente do cimento. Uhum. O cimento representa só por si 7% do total de emissões, a produção de cimento. Exatamente. E não há ainda tecnologia para substituir a produção de cimento emissora de emissões. Pode-se reduzir um bocadinho, mas não há forma de produzir tanto calor como é aquele que é necessário só com fontes alternativas, nem existe ainda forma de substituir o cimento. Não podemos revoltar à madeira e as outras alternativas também não são as mais fáceis do mundo. Por exemplo, uma parceria que nós fechámos recentemente... 7% significa, 7%. Se o cimento fosse um país, era o terceiro emissor do mundo, a seguir à China e aos Estados Unidos. Sim. 7%, esses 7% eu acho que nos próximos anos serão apenas desafiados pelos data centers, que se estima que também chegarão a 7% do consumo, mas aí, do consumo de energia. Sabe-se que a energia poderão ser verdes, exatamente. Pode ser energia verde. Traz outros desafios, que é termos essa capacidade de fornecimento energético em pontos muito específicos e em grandes quantidades e numa lógica contínua, mas sim. Voltando ao tema do cimento, existem hoje tecnologias que estão em fase de piloto ainda, precisamente para fazer a eletrificação dessas indústrias, das indústrias eletrointensivas e onde o tema da eletrificação do calor é um desafio. Uma entidade com quem nós fizemos uma parceria recentemente, que foi a Rondo, que está a trabalhar precisamente em tecnologia para eletrificação do calor. É uma tecnologia que existe. Agora, cai naquele capítulo que eu lhe dizia há pouco de a tecnologia existe, porém não está, como nós chamamos, in the money, não é? Portanto, precisa de ser escalada para poder ser comercializada em larga escala e poder fazer o seu papel de forma absolutamente massiva. Portanto, eu acho que aí temos um grande desafio. O desenvolvimento tecnológico vai ser absolutamente fundamental para conseguirmos cumprir esta transição energética. E, portanto, apesar de eu achar que Portugal está numa posição potencialmente privilegiada, porque se nós na última revolução energética, se quisermos, não estávamos bem posicionados, porque não temos carvão, nem temos petróleo. Temos sol, não é? Temos sol, não é? Temos em média 300 dias de sol por ano. Sim, melhor do que nós, só a sul do Mediterrâneo. Exatamente. E as ligações não são tão fáceis. Exatamente. E, portanto, temos sol, temos engenheiros e eletricistas e uma camada, uma população disponível para aproveitar esta quantidade de empregos que acreditamos que a transição energética vai criar. Temos aqui também indústrias de aço e de cimento que precisam de ser eletrificadas, portanto, temos indústria automóvel que também vai precisar de grandes consumos. A Península Ibérica é, neste momento, considerado um dos polos no Tier 2 dos mercados de data centers e, portanto, poderá vir a atrair muita necessidade energética. Portanto, acredito que é um país que está bem posicionado para tirar partido desta transição energética. Mas essa, por exemplo, aí passa também pela produção de energia limpa, eletricidade limpa, digamos assim. Agora, essa eletricidade, até por razões de eficiência, vai ser uma eletricidade com um tipo de consumo diferente. Antes nós tínhamos grandes centrais produtoras e distribuição. E agora há um esforço para ter uma produção descentralizada. Acha que estamos a fazer aquilo que é necessário para levar as pessoas a mudarem para esse tipo de
produção. Do ponto de vista de aceleração da capacidade de geração renovável em Portugal, nós temos objetivos ambiciosos, portanto, temos o objetivo de acrescentar 10 gigas de capacidade eólica onshore, mais cerca de 2 offshore e cerca de 18 em solar. Nesse solar toca no ponto que mencionou agora do descentralizado. Portanto, de uma parte, talvez um terço ou 50% desta capacidade solar que esperamos que o país venha a atingir e que está nas metas do PNEC para a transição energética, serão aquilo que chamamos geração solar descentralizada, portanto aquela que está nos telhados das casas, nas empresas, etc. Temos feito aí um caminho muito significativo. Essa, aliás, é uma das áreas que enfocamos especificamente na EDP. Temos hoje cerca de 140 mil famílias já com solar nos telhados, portanto acho que é uma evolução importante. Temos centenas de pequenas... Estamos a falar de um país que tem, não quero enganar, mas salvo 4 milhões de habitações. Certo, nem todas, exato, nem todas têm telhado próprio. Sim, portanto, algumas têm. Acho que temos feito um caminho positivo. Acho que, como em tudo, e voltando ao início da nossa conversa, temos que andar muito mais depressa, porque senão não vamos atingir estas metas. Temos que andar muito mais depressa no licenciamento das comunidades energéticas, e é algo sobre o qual eu tenho sido muito vocal ao longo do último ano ou dois. Tudo o que seja licenciamento, toda a burocracia associada a estes processos, temos que acelerar significativamente para que de facto consigamos tirar partido deste potencial da energia descentralizada, que aliás tem vários benefícios. Não só nos permite cumprir com os objetivos de descarbonização, mas também, e quase tão importante ou mais, é que dá às nossas empresas uma proteção importante contra a volatilidade de preços do mercado, e isso foi algo que nós vimos nos últimos 2 anos nestas crises dos mercados energéticos, que afetou muitíssimo as nossas empresas. Sim, mas estamos a falar que muitas vezes este aqui tem um lado também de consumo privado, não é? Portanto, famílias. E aí, será que, quer dizer, a grande dificuldade é o custo do investimento, não é? E, portanto, nessa matéria, eu acho que tudo o que sejam apoios e incentivos a essa aceleração é absolutamente fundamental. Aliás, e também sobre esta matéria tenho sido bastante vocal, e eu acho que nós na Europa somos extraordinários a estabelecer metas, somos bastante exigentes na regulamentação do como, somos talvez... exigentes ou complicados? Exato, quase exigentes e complicados. É menos entusiasmante depois todo o quadro de incentivos, de estabilidade, que apoia o investimento nestas circunstâncias, porque estamos a falar de uma necessidade de investimento na transição energética muito, muito significativa. Portanto, estamos a falar de 200 mil milhões de euros, por exemplo, só a nível da Península Ibérica. Esse nível de investimento requer necessariamente um quadro regulatório, por exemplo, estável, porque não há investimento sem previsibilidade de retorno, e, portanto, essa estabilidade regulatória é absolutamente fundamental. É também fundamental, de facto, também este plano de incentivos, seja à indústria, seja às cadeias de fornecimento, como nós temos nos Estados Unidos através do Inflation Reduction Act, onde fica muito claro qual é o montante que vai ser investido a apoiar estas metas. Os Estados Unidos, nessas políticas, alguns pacotes da administração Biden acabaram por passar à frente da Europa, designadamente porem mais dinheiro em cima do problema, digamos assim, para permitir esta transição. A Europa tem metas mais ambiciosas que os Estados Unidos, mas se calhar menos instrumentos. Menos instrumentos e um compromisso menos claro com esses instrumentos. Eu diria que aquilo que salta à vista como muito positivo neste momento nos Estados Unidos é a transparência e a simplicidade do modelo de financiamento deste esforço de transição energética. Nós na Europa, como dizia há pouco, somos complexos, pouco claros nos incentivos, e depois complexos no processo para chegar a esse incentivo. E estamos a fazer, por exemplo, e às vezes não somos contraditórios, agora discute-se se devemos ou não colocar barreiras fiscais, portanto barreiras alfandegárias,
aos carros elétricos chineses, que estão a inundar o mercado. De repente, eu não conheço nenhum, não sei se tem qualidade, se não, parece que sim, parece que tem. Não é contraditório isso, quer dizer, se nós precisamos de fazer com que os carros elétricos migrem para setores do mercado com menos capacidade de comprar carros que custam umas dezenas de milhares de euros, mesmo com os apoios todos, como custam hoje em dia os carros elétricos, não há aqui um lado, pelo menos de hesitação? Bom, nessa matéria eu diria até que a Europa está a ser menos protecionista do que os próprios Estados Unidos. Portanto, entramos numa matéria um pouco diferente e que toca ao plano geopolítico. Portanto, a resistência aos carros chineses tem, mais do que tudo, não necessariamente uma preocupação de proteção da indústria automóvel na Europa, não apenas, mas também estas questões que têm vindo a ser discutidas sobre o acesso a dados. E porque quando nós falamos de carros elétricos e carros inteligentes a circularem nas infraestruturas de um país, estamos a falar de milhões de pontos de acesso à informação que vai nos dois sentidos. E, portanto, aí a discussão é um pouco diferente. Não estamos necessariamente a falar de políticas de limitação ao comércio internacional e ao comércio com determinadas áreas. Mas esses equilíbrios muitas vezes têm que ser feitos. E voltando à questão, às vezes, de comparação, até que ponto é que a Europa poderá não acabar por recorrer a mecanismos protecionistas por ter perdido um bocadinho o comboio da inovação? Não está, quer dizer, nestas áreas parece que o principal está a vir novamente dos Estados Unidos, que têm sempre capacidade de o fazer, e aparentemente da China. Nós, para cumprirmos, por exemplo, as metas de painéis solares, temos que comprar painéis chineses, não é? Temos que comprar painéis chineses. Eu acho que quer dizer, há fabricantes europeus, mas atualmente não têm nem capacidade. E devemos procurar apoiar o desenvolvimento desses fabricantes e dessas alternativas e procurar aqui um equilíbrio. Nessa matéria, em termos de painéis, temos que comprar e compramos e faz parte da nossa cadeia de fornecimento. Indo ao ponto do desenvolvimento tecnológico, de facto, a Europa, este conservadorismo na regulação do desenvolvimento tecnológico não nos tem ajudado. Eu acho que Portugal deve ter e falando agora do futuro de Portugal, nós devemos ter esse ponto em atenção. Temos assistido a um bom desenvolvimento tecnológico e de competências e de matéria aqui, que depois, fruto, se calhar, de um parco apoio e incentivo a este investimento e às limitações que se sente por parte da regulação europeia em matéria de tecnologia, acabam depois por mudar a sua sede, e estamos a falar dos poucos unicórnios de origem portuguesa que tivemos, que acabaram por mudar a sua sede ou para os Estados Unidos ou para o Reino Unido. E temos empresas absolutamente extraordinárias. Eu li no outro dia sobre a Sword Health, é um projeto da AI em matéria de saúde que é, a nível mundial, uma referência e um projeto muitíssimo interessante. Começou aqui, com 2 empreendedores portugueses, e acabou por mudar a sua sede para fora. Portanto, eu acho que, pensando Portugal e o futuro do país, temos que entender estas dinâmicas e onde é que o país se posiciona mesmo frente a uma União Europeia. Que posição é que queremos ter? Sim, porque nós temos tendência, a União Europeia complica e nós pomos complicações em cima da complicação. Exatamente. Nós temos que simplificar, seja para reter os jovens, seja para incentivarmos o desenvolvimento tecnológico, seja para termos aqui grandes empresas e empresas saudáveis. É importante o país ter grandes empresas. Não deve ser um motivo de contestação social, deve ser um motivo de orgulho nacional, porque as grandes empresas atraem investimento, proporcionam emprego, são uma fonte de... pagam melhor. Por regra pagam melhor, são uma fonte de retenção dos jovens que estão a emigrar. Neste momento, cerca de, acho que é 70% da imigração portuguesa são pessoas entre os 15 e os 39 anos. Isto é a idade mais produtiva. Não é? É a idade da formação e depois é a idade em que as pessoas são mais produtivas. E mais inovadoras. E mais inovadoras. E, portanto, nós neste momento estamos no pico do que alguma vez tivemos, ou pelo menos dos últimos 30 a 40 anos de portugueses a viver lá fora. 25% da nossa população reside fora de Portugal. 70% deles
são pessoas nestas idades, e nós precisamos destas pessoas cá para precisamente tirar partido desta oportunidade da transição energética que eu mencionei, e desta criação de emprego que vai necessariamente explodir se queremos participar neste movimento, para poderem fazer este desenvolvimento tecnológico. Mas para isso nós temos que pensar nas políticas certas de apoio ao investimento, apoio ao desenvolvimento tecnológico, apoio aos jovens e ao regresso dos jovens a Portugal. Estamos num momento de viragem a nível mundial, em termos económicos e mesmo políticos na Europa. São momentos de oportunidade, mesmo para um país pequeno como Portugal. Eu acredito mesmo que são momentos de oportunidade. Bem, o tempo voou, como eu tinha dito que ia voar, portanto, quase que estávamos só a iniciar a conversa. Muito obrigado, foi muito interessante. Obrigada.